Dando sequência àquela série Sequência Lógica de Exercícios, desta vez nós vamos nos dedicar à sequência lógica de exercícios para as suas pernas, porém na parte frontal ou anterior da sua perna, tá? Ou seja, o seu quadríceps. Nós não estaremos falando da parte posterior dos isquios tibiais e nem da panturrilha, tá? Nós estaremos falando então sobre sequência lógica de exercícios dentro dessa segmentação para quadríceps. Assim sendo, quando nós trabalhamos com quadríceps, existe uma série de circunstâncias que devem ser levadas em consideração. A fase do treinamento em que você se encontra, o dia em específico que você irá treinar, as suas prioridades, porque dentro de um programa devidamente periodizado, isso pode e deve variar. A gente sempre diz, e eu digo isso há mais de 30 anos, que você casa com uma sequência de exercícios e ela fica ou deve permanecer assim praticamente imutável durante toda a sua vida. Muito embora tenham pessoas que gostam de ficar variando exercícios, ainda mais treinadores que ficam variando para manter o interesse do seu aluno, tá? Quando na verdade o grande interesse é ele observar aí o resultado do treino, treinando exatamente a mesma sequência dentro de um programa periodizado, onde existe período de recuperação e regeneração, porém de uma forma geral, treinando cada vez com mais intensidade, com mais carga, com menos intervalo, com mais aceleração compensatória, desde que não se perca o controle do movimento. Recentemente, o próprio Dorian Yates falou sobre isso e muitas pessoas vêm repetindo essa ladainha que eu falo há mais de 30 anos, tá? Pois bem, em se tratando de exercícios para a perna, o principal exercício que eu considero, ou seja, se eu tivesse que escolher um único exercício para fazer para o meu quadríceps, ou se eu tivesse que escolher um único exercício para fazer dentre todos os exercícios da musculação, este seria o agachamento livre. O agachamento livre com a maior amplitude possível que você consegue. E se a sua amplitude está caquética, então que você possa aumentar esta amplitude de maneira progressiva, tá? E isso é o mais inteligente a se fazer. Ou seja, primeiro exercício, agachamento a fundo, ok? Segundo exercício, leg press, sendo que normalmente eu utilizo uma pisada no agachamento mais afastada do que aquela pisada que eu utilizo na plataforma do leg press. Ou então, pisada, aquela stance mais afastado, no leg press um pouco mais proximal, e o terceiro movimento eu colocaria como hack squat, o agachamento hack. Como? Com os pés mais proximais. Assim sendo, eu passo a ter 3 aberturas: agachamento, leg press, hack, pisada proximal, e os pés tendem a ficar cada vez mais paralelos um ao outro. Agachamento, afasta-se normalmente a ponta do pé em relação ao calcanhar, leg press e o hack squat. Tá. É lógico, isso tudo vai depender muito da sua estrutura anatômica, vai depender muito da natureza do seu acetábulo e como a cabeça do seu fêmur
se encaixa no seu acetábulo, ou seja, cada indivíduo tem uma pisada diferente do outro em função de suas naturezas anatômicas. Mas normalmente eu faria isso. Pisada, pisada e pisada. À medida que você vai afastando os pés, normalmente a ponta do pé se afasta em relação ao calcanhar. Porém, o que é muito importante é que você sempre mantenha um alinhamento da sua perna na mesma linha, a sua coxa na mesma linha da sua perna e a sua perna na mesma linha do seu pezinho, tá? Então sempre na mesma linha, de maneira que a tendência é que a sua patela sempre se movimente aproximadamente na mesma direção da ponta do seu pezinho, para você não projetar nem muito para dentro, nem muito para fora o seu joelho. Se bem que uma ligeira movimentação é considerado perfeitamente natural, exceto sob a opinião de alguns tecnicistas que acham que você é um robô. São os idiotas, na verdade. São verdadeiros idiotas. Então, ó, agachamento a fundo, leg press e hack. E qual seria o quarto movimento? A extensora, leg extension. Você senta e estende. Né? É a extensão na cadeira extensora. Então, normalmente, esta seria a sequência lógica desses exercícios para a perna. Tá? E não tem muito o que variar disso. Porém, esta lógica, ela pode perfeitamente ser completamente invertida. E eu começar com um exercício de pré-exaustão, como o leg press. Do leg press, eu parto para o hack, do hack. Da extensora, eu começo então com a extensora. Da extensora, eu parto para o hack, do hack para o leg press e do leg press para o agachamento livre ou a fundo. Tá? Por que isso? Porque algumas vezes eu quero preservar ou, entre aspas, descansar a minha coluna por excesso de sobrecarga ao longo dos treinamentos sucessivos, porque o que sobrecarrega não é apenas o agachamento, o hack também sobrecarrega, exercícios para dorsal sobrecarregam a sua coluna, e existe aquelas épocas de recuperação e regeneração em que eu inverto. Eu começo da extensora, justamente para que quando chegar no agachamento, eu simplesmente possa ou mesmo tenha que realizá-lo com uma sobrecarga menor, porque o músculo já estará pré-exaurido. Assim, eu descanso a minha coluna em alguns períodos do treinamento, quando o seu treinador ou você mesmo considerar necessário. Outra estratégia, este mesmo agachamento com barra livre, ele pode, por exemplo, ser substituído pelo agachamento no Smith Machine, também chamado de cursor. Tá? Então você pode utilizar o cursor no lugar, porque no cursor não há necessidade de tanto equilíbrio e coordenação, ou seja, a atividade de músculos estabilizatórios, músculos sinergistas é menor quando você utiliza um cursor, comparado com o exercício realizado com a barra livre. Tá? Então existe uma diferença nisso aí. Então eu considero o agachamento livre o melhor de todos. Porém, algumas vezes eu utilizo o agachamento no Smith Machine como uma forma de dar, entre aspas, um descanso para a minha coluna. Então, de novo, number one, agachamento livre. Number two, leg press. Number three, hack. E o number four, a extensora.
tá? Fica assim nesta sequência. Em outras oportunidades, ou normalmente eu utilizo isso, vou colocar mais ou menos em números, de 4 a 6 treinos consecutivos e de 1 a 2 treinos é o que eu uso. É o que eu uso. Eu inicio com a extensora, tá? Então é extensora, hack ou leg press, eu posso alternar isso. E o último, o agachamento livre ou mesmo o agachamento utilizando o Smith Machine, ok? Então esta, segundo a minha visão, é uma sequência lógica e, porém, mutável de exercícios para o seu quadríceps, tá? Eu espero que isso ajude vocês, principalmente a não sobrecarregar a coluna. Agora, detalhe importante, se eu utilizo aquecimento geral, se eu utilizo exercício de mobilidade e alongamento leve antes dos treinos, em se tratando de treino para quadríceps, para as pernas, essa necessidade é prioridade máxima. Vocês nunca vão ver nenhum atleta conhecido ou de destaque que chega na academia e não faça esta sequência: aquecimento geral, mobilização, antes de partir para um agachamento, por exemplo. Vocês não vão ver isso. Quem está fazendo isso está correndo o risco de eventualmente produzir lesões, e às vezes lesões de difícil tratamento, que leva até a pessoa à cirurgia, tá? Ou seja, nunca se esqueçam, nunca tenha preguiça de fazer um aquecimento geral. Aliás, na postagem anterior a essa, está ali demonstrando claramente para os senhores a importância de fazer um aquecimento em um ciclo ergômetro qualquer. Período de 8 a 12 minutos está ótimo. Não vai matar ninguém. Vai na postagem anterior e veja, antes de cair na cagada de chegar na academia e ir direto para o agachamento. Tá? Não deixe de ver essa postagem anterior do professor. Muito bem, espero que seja de utilidade. E no próximo episódio estaremos falando de sequência lógica de exercícios para o isquiotibial. Não é para o glúteo não, tá? Para o glúteo é outro episódio. Falaremos de isquiotibial. E isso é muito importante, hein? Fiquem de olho. Até lá. Olha só, faltou dizer o seguinte para vocês. Por que da diferença das pisadas? É simples. Quanto mais afastado é a sua pisada, maior é a participação dos seus adutores. À medida que você vai aproximando os seus pés, vai tendo menos participação dos seus adutores e a concentração é maior no seu quadríceps. Muito embora um bando de tecnicista questione a questão de você fazer, por exemplo, hack com os pés proximais, quando a maior parte dos atletas de verdade são unânimes em dizer que vai trabalhar mais o quadríceps, inclusive o vasto lateral, é isso que nós observamos. É óbvio imaginar que quanto menor a participação dos adutores, maior a participação do quadríceps, inclusive do vasto lateral. Não há uma pessoa, um atleta de verdade que faça isso e que discorde disso. Os únicos que discordam são esses patéticos teóricos que se baseiam no fraco, no fraco estudo de eletromiografia superficial. Eles nunca mencionam a palavra superficial porque colocam em questionamento esse estudo, que é um bom estudo, mas que tem suas limitações. Mas para eles não. São estudos absolutos, não é mesmo? O que você acha disso? Abraço para todos. Você sabe quem é e quem é de mentira, não é mesmo?